Grupo Outro Podcast do Empresário no ar, eu sou o Leandro Sabino e hoje eu vou conversar com o diretor proprietário da DGSys, software sob medida. Inclusive já dá um Google aí depois, já procura no Insta, procura saber sobre os caras que é bem legal. Eu vou falar com o Daniel Ribes. Beleza, Daniel? Opa, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, tudo certo, cara. Daniel, vamos já dar-lhe, né? Que a gente sabe que o tempo é curto É, e a ideia de te trazer para conversar é porque tu traz uma. A gente já se conhece, tal. Eu sei que tu traz para o mercado um troço diferente, uma coisa interessante que é sanar uma dor que o empresário tem, que é justamente ter que se adaptar aos softwares que já vêm prontos. Então o cara precisa de um software, normalmente ele procura no mercado um software e esse software normalmente ele não encontra do jeito que ele precisa. Então ele precisa fazer várias adaptações na empresa, né, uhum. para poder usar e poder, enfim. E eu sei que a DGSys ela já vem com uma pegada diferente. Mas antes de entrar então na DGSys, eu queria saber quem que é o Daniel, o que que tu já fez tudo, cara, que te trouxe até a DGSys. Por exemplo, quando tu era piá ali, cara, no ensino médio, tu já sabia que tu ia trabalhar com tecnologia, o que que tu gostava? Legal. Dá uma introdução assim, cara. Só falando um pouco de software sob medida, depois a gente chega lá, né? Hoje, todo lugar tem software, né? Então, quando eu comecei lá atrás, a gente já tinha ali o celular, né? Minha mãe tinha aquele celular tijorola, querendo ou não, ali já era um software, mas não é que nem hoje, né? Minha filha de 4 anos, ela já tá ali mexendo já tira, já bota a minha senha, já abre o YouTube, que são tudo software, né? Perfeito. Então, a nossa vida hoje, em tudo que a gente faz, tem software, né? Para gravar esse podcast, né? A gente tá usando um software aqui. Então, é, né, a vida nossa hoje tem tudo, né? Então, se a gente desligasse todos os softwares do mundo, digamos, né? A gente já se ia se Muita coisa perder, né? pararia, né? É. Mas voltando lá no O próprio começo, né? dinheiro, né, Daniel? O O próprio dinheiro é dinheiro, software, né? tudo, né? Então, hoje a gente tem uma dependência de Que loucura. sistemas, né? Verdade, verdade. Então, ou querendo ou não, a gente já é dependente. Então, a gente tem que entrar na onda e saber usar da melhor forma possível, né? Mas voltando lá do início, então, né? O meu primeiro contato com o computador foi com 12 anos, né? Eu sou de 1990, então é o primeiro computador que eu tive e ainda foi muito assim para aqueles trabalhos mais básicos de escola, jogar, né? Aquele clip art, né? Que a gente fazia as capas do trabalho no clip art, Também. assim, né? Não tem? Depois veio o CorelDRAW, Photoshop e tudo mais, né? Sim. Mas eu nunca via como uma ferramenta de trabalho. Só que tu começou cedo, né? Porque a gente é da mesma geração e a galera da minha geração ali foi ter computador ali com seus 15, 16 anos. Eu já tive o contato, né? Tive a oportunidade, que na época poucas pessoas tinham e tal, ou ainda era aquele monitor gigantão, né? Então Não, o meu era. primeiro computador foi um monitor gigantão, que eu mesmo comprei, já trabalhando com 14 anos e tal. Eu fui lá, meti-lhe um Sim, financiamento e, né, aquele trambolhão. é. Só que ali, então, eu não via como uma ferramenta de trabalho, né? Ainda muito jovem e tal. Quando eu tinha 16, 15 para 16 anos, eu já, né, o que que eu vou ser? Tava ali no segundo ano e tal. Qual vai ser a minha profissão? E eu gostava muito de fazer, eh, mexer no Corel, no Photoshop, para coisas pro jogo que a gente jogava. Eu e meu irmão, né, a galera Ah, nossa jogava lá. que jogo que era? Era o Priston Tale. Nunca ouvi. Counter-Strike, o Que CS Counter-Strike? também. Não, são bem diferentes, assim, né? Mas Ah, a gente jogava os dois, basicamente. tá, tá. Então Jogo de eu gráfico, assim. gostava de desenhar ali, né, no CorelDRAW, no Photoshop, coisa do jogo. Então eu via que eu ia para um caminho de designer, por exemplo, gráfico, né? Uhum. E surgiu um treinamento que é o Entra 21, existe até hoje. Então de 2005, 2006, né, 2004 eu acho que foi a primeira turma. Aí eu fiz em 2006 Quem que promove o Entra e até 21? hoje. É a EduSoft, né? Uhum. E aí, hoje já tem o Jovem Programador, que é a iniciativa do CEPROSC, né, do Sindicato de TI, né, de Blumenau. Bem forte, É, né? é. Então, assim, tem hoje Legal. várias iniciativas. Já, se eu não me engano, são 3, tá? Eu sei muito bem tem o Dev, o ForDev, uma coisa assim também. Só que hoje o que mais se destaca é o Jovem Programador. Então, ano passado, a gente era patrocinador, inclusive, foi mais de 1.500 jovens, né, treinados para a área de TI.
no estado de Santa Catarina. Então tu imaginava uma área meio de design, Só que o Entra 21 ele tinha duas linhas, programação e design. Só que todo mundo que iniciava da mesma forma, fazendo assuntos gerais, era, uhum. enfim, Antes de antes de especializar especializar. ali, E aí fazer uma tinha uma base. matéria que todo mundo fazia que era algoritmo, que era tipo um portunhol lá que tinha que fazer lógica e tal. Tá. E aí ali eles viram que eu tinha potencial. Então, o que que tu quer fazer, Daniel? Eu quero fazer CorelDRAW, Photoshop. Tá, qual é a segunda opção? A segunda opção é programação, que daí tinha mais coisas, né? E me botaram na segunda opção. E aí Viram que hoje, tinha um jeito hoje e eu tal. agradeço, né? Sim. Então eu saí do treinamento do Entra 21, já fui direto trabalhar na Sênior. E ali eu fiquei por um bom tempo, né? Eu entrei em 2006, isso, em 2006, e fiquei até 2000 e... Daí eu fiz faculdade, né? Fiz na Sistema da Informação, na Uniaselv. Logo que eu finalizei o terceirão, fiz faculdade. Terminei a faculdade, deu 6 meses mais ou menos, eu fui fazer intercâmbio. Daí eu fiquei um ano na Irlanda, um ano na Colômbia. Quando eu decidi voltar para o Brasil, porque eu queria estudar mais, inclusive, lá era questão da língua, e lá tinha que pagar, que tinha pelo menos as federais e tal, né? O estudo lá fora é um pouco mais caro. Então, Certo. né, eu preferi voltar para continuar os estudos. Aí eu voltei, fiz 2 pós-graduações, um MBA e voltei a trabalhar na Sênior. Ali por 2016, 2017, eu comecei a pegar alguns serviços de desenvolvimento como freelance. Então, à noite, final de semana, eu fazia esses trabalhos e essa demanda foi aumentando. Então, ano a ano, passou 2017, 18, 19, e os clientes que eu atendi lá no início, eles foram ficando, me pedindo mais coisa. Então, eu vi a oportunidade de, então, criar o CNPJ. E 2020, então, ano de pandemia, que todo mundo estava buscando estabilidade, eu pedi a conta eu pedi a demissão da Sênior para me dedicar a esses clientes. Passou nem 6 meses, eu já tive que chamar alguém, né, um conhecido também programador, porque a demanda já estava ainda mais alta, maior, no caso. E aí dali para lá, né, de 2020, 21 ali, a gente veio Crescendo. crescendo, definindo o processo do time. Então, até 2014, nós éramos em 6, 7 pessoas, né? Ali entre, né, todo mundo, programação, teste, suporte. 2024, imagino. 2024. Falei 2014. 2014, Não, desculpa. 2024. E aí, a gente, né, mudou algumas coisas dentro da empresa. Então, a gente saiu de 6, 7 pessoas para 15 hoje, né? Então, hoje a gente já tem um time estruturado de suporte, analista, desenvolvimento, qualidade. Então, tudo com as tarefas bem definidas. Então, as pessoas são Processos, especialistas em tal. processo. Então, saiu do desenvolvimento, passa por qual etapa, vai apresentar para o cliente o produto, né, que a gente desenvolveu, quem que faz, como faz, tudo bem, bem ajustado. Eu tenho um amigo que tem uma indústria, uma grande indústria em Timbó, que ele falou que se a tua empresa não tem processo, então tu não tem uma empresa, É, né? Então, é uma loucura. é pesado isso, né? Porque realmente, normalmente é um técnico que abre um CNPJ, não é realmente um É, administrador e tal, é. né? Então, Quando é um o cara chegar, administrador, né? quando tu junta o técnico com o administrador, né? Provavelmente o negócio dá certo, porque cada um tem uma visão do negócio, né? O técnico é responsável ali pela produção, Pela enfim, pelo entrega ali. serviço, pela entrega, e o administrador ali com uma visão, né, de fluxo de caixa, financeiro, comercial também. Então, quando essas duas especialidades se encontram, né, costuma dar certo, E digamos. tu é o técnico, né? Eu sou o técnico. Então, quando eu tive que sair da operação, porque em algum momento aquela empresa de 2019, 2020 já não era mais Uhum. freelance, digamos, né? A gente estava profissionalizando, nosso time estava aumentando, tinham mais pessoas trabalhando. Então, a gente precisou mesmo profissionalizar, mudar a estrutura da empresa. Então, eu tive que sair da operação, porque se eu fosse desenvolver, quem ia estar vendendo, quem ia estar fazendo financeiro, quem ia estar sendo responsável pelas pessoas, né? E aí eu fui atrás de muita mentoria. Então, conheci parte enfim, de processo, até pegando um gancho do que tu falou, né? Toda empresa tem processo, mas se ele não está documentado, Uhum. cada um faz de um jeito, né? Só que é um processo meio caótico.
A partir do Perfeito. momento que tu documenta ele, ou tu pega esse processo e transforma em um software, Uhum. como é que tu vai fazer aquele processo não seguir a linha de produção, digamos assim, né? Então, o teu produto, enfim, teu processo vai do A ao Z. Ele tem várias etapas ali no meio. Se simplesmente está no papel e a pessoa esquece o que está documentado, pode esquecer e faz de um outro jeito. Agora, se isso está em um software, não tem como fazer diferente. O software ele vai fazer com que o Tarefa por processo B seja só vai, seguido. né, a tarefa por B só vai se o A fizer De tal primeiro e jeito, tal, né. documentar, Aham, exatamente. perfeito. Então, quando a gente fala de software sob medida, a gente fala muito sobre processo, porque a gente digitaliza um processo. A gente garante que aquele processo seja seguido da forma correta. Então, nós, como fábrica de software, a gente hoje atende a gente não é especialista em nenhum setor, digamos assim, né. A gente atende, e-commerces, indústrias metalúrgicas, enfim, empresas de serviço, de motoboy, né, de teleentrega, inclusive. Então a gente acaba não sendo especialista em nenhum, mas a gente conhece muitos negócios. Vocês acabam sendo especialistas em processos. É, processo. Então, por exemplo, hoje se eu for falar sobre área têxtil, eu conheço bastante coisa. Obviamente que não como um especialista que Claro, é da área têxtil, mas eu já consigo conversar sobre processo da área têxtil. já viu muita coisa a ponto de poder, É. Ó, né, se eu for dar o falar sobre pitaco. metalúrgica, sei o processo da metalúrgica, sei como uma dobradiça de porta é feita, entendeu? Então, assim, a gente acaba sabendo bastante coisa, né. Legal, legal. E aí nessa de empreender e tal, quando é que tu olhou e falou assim: "Pô, em vez de fazer um software e sair vendendo, eu vou ter uma fábrica de software"? É que aí que tá, foi natural, porque como eu estava na sênior, né, veio uma empresa, que inclusive é cliente nosso até hoje: "Olha, eu preciso de um sistema que faça isso aqui, cadastro de cliente", vou chutar aqui, né, nem lembro mais o que que era. Tá. Hoje nosso cadastro cliente é em Excel e a gente precisa automatizar algumas coisas, deixar em nuvem e tal. Eu falei: "Ah, não, eu faço", né, eu fui lá, fiz. Ah, agora eu queria que esse cadastro de cliente tivesse um registro das solicitações do cliente. Aí eu fui lá, fiz, conectei as coisas. Agora eu quero gerar um orçamento. Então aquele sistema que era só o cadastro de cliente, ele foi crescendo, Uhum. digamos assim. Então, não foi algo assim: "Ah, eu vou criar uma fábrica de software". Foi algo que foi nascendo, né, dessas demandas do mercado Quando mesmo. tu viu, tu tinha uma fábrica de software. Quando eu vi, eu tinha uma fábrica de software. Talvez Legal. quando eu comecei a fazer, eu nem sabia direito o que que era uma fábrica de software, digamos assim, né. Aí quando tu viu, pô, isso se encaixa, né. Exato, né. Então a gente foi, de fato, se profissionalizando, acho que como muitos negócios, né. Tu abre ele, às vezes em 2 anos depois já é outra coisa. Uhum. Tu pivota, enfim, tu vê a necessidade do mercado e vai se adaptando, né. Então eu gosto muito, né, tem um pessoal, né, algumas pessoas falam que a gente precisa tentar destruir o teu negócio, não é destruir, é quebrar o teu negócio. Você mesmo precisa tentar quebrar o seu negócio. Por quê? Se você tem esse pensamento, tu tá se antecipando a um tipo de crise, uma revolução, uma mudança. Então, por exemplo, a inteligência artificial agora. Uhum. Se a gente sempre bota em prova o nosso negócio, a gente está sempre buscando uma solução para algo, ou criando algo a mais. Então a gente acaba não fazendo a mesma coisa por 10 anos. Então, por exemplo, a gente, como fábrica de software, a gente só presta serviço. Isso, se tu parar para pensar, incomoda um pouco, porque se dá uma baixa no serviço, se, né, tu não tem uma base de recorrência, tu entregou um projeto, tu tem que ir para o próximo projeto. Entregou o próximo, vai para o próximo, e aí vai buscando projetos. E eu sempre tive a ideia de ter um produto, né, não precisava ser um unicórnio, né, do mundo SaaS aí. Mas algo que entregasse valor para os meus clientes e já fosse como se fosse um case meu. Então o cliente vai olhar: "Ah, me mostra um case teu, olha, eu tenho esse produto que faz isso desse jeito, eu te dou um acesso, tu pode olhar como é que funciona a ferramenta", e a gente que desenvolveu. Então se tu quer um produto com essa qualidade que eu estou te mostrando, ó, Hoje tem, né. então, e hoje tem. Hoje tem. Então em 2024 para 2025 a gente trabalhou nisso. E esse foi Que é um o Collab Life. Collab Life, Legal. que é voltado para a gestão de talentos e cultura organizacional. E esse foi um SaaS que não veio necessariamente de uma demanda de mercado, né. Eu idealizei isso, né, através dessas mentorias que eu fiz, cursos, Mas e teve algum cliente que te deu estralo, assim, para não, desenvolver isso do nada?
do nada. Eu fui, enfim, eu fui Tipo: "Ah, fazer tem muita gente que mentoria. vai precisar disso e tal, vou desenvolver". Eu fui fazer uma mentoria em São Paulo que falava sobre todas as áreas da empresa: Tá. financeiro, comercial, pessoas, marketing. E um assunto que me chamou muito a atenção foi essa parte da cultura organizacional, né. Então eu estava me tornando um gestor. Eu estava saindo do operacional, me tornando um gestor. Então o que que eu precisava fazer para engajar o meu time, né, fazer eles entregarem mais, eu ter um processo, ter, algo relacionado à cultura organizacional, porque a gente ouve falando lá o Adib, Ah, é a o palavra da Luciano vez, da né. então, Cultura. cultura. E isso a gente já viu lá atrás, há 2 anos atrás, 3, né. Então, com essa visão do que eu aprendi lá, opa, isso aqui que eles te mostravam como fazer, né, o que fazer. Quais ferramentas usar, tipo feedback, registro de Uhum, comportamento, descrição de cargo. Então, com essas ferramentas, né, de RH, digamos assim, né, a gente começa a definir o processo de recrutamento. Tá, tu vai chegar, vai abrir uma vaga, tu vai chamar a pessoa para conversar. O que que tu vai perguntar para ela? O que que tu vai analisar? Vai analisar o perfil de comportamento, vai fazer uma prova? Então isso tudo é processo, porque muita gente fala: "Ah, o processo de produção da minha empresa". Não, tem processo no RH, tem processo no, né, no recrutamento, no financeiro. Então todas as áreas da empresa têm processo. Então a gente pegou toda essa, o que o mercado já tem, que são ferramentas, digamos assim, né, não software, ferramentas. Tipo, vou fazer um feedback. Feedback é uma ferramenta. Onde é uhum. que eu vou registrar isso? Então hoje a gente está captando muita empresa que eles nem tinham software. Tem empresa que faz feedback, mas não registra em nenhum lugar. Então no próximo feedback, daqui 2, 3 meses, o que Uhum. que eu falei com o colaborador no feedback passado? O que que eu combinei com ele, sabe? Então a nossa Como é que eu vou ferramenta ela cobrar isso se eu não é, documentei, se ele da onde que vai ser a solução para alguma coisa, se não está nada documentado, se o cara não exato, sabe que vai ser cobrado, se ele não tem um estímulo para fazer melhor. exatamente. Então E aí o Collab Life ele entrega isso. ele permite você registrar todas essas informações. E o colaborador acompanha. O que que eu combinei com o meu gestor para daqui 2, 3 meses? Treinar uma pessoa, ler um livro, fazer um curso, fica tudo ali documentado. E aí tu vai tendo métricas, indicadores. Todo feedback a gente combina ali 3, 4 coisas e aí esse colaborador atende uma vez a cada, né, de 4 ele atende uma. Então a gente vai documentando isso. Daqui a pouco eu tenho, pô, olha só, esse colaborador sempre atende o que a gente combina, esse aqui quase nunca. E aí a gente tem uma série de outras, funcionalidades que a gente acabou colocando dentro da Collab Life que ajudam essas tarefas, né. Então a gente fala muito assim, o gestor que utiliza a plataforma, ele se torna um bom gestor, porque para ser um bom gestor ele tem que fazer aquilo que a ferramenta tem. E obviamente agora no mundo de IA, né, que a gente está vivendo, toda funcionalidade agora tem inteligência artificial, então tudo isso que você documenta, registra, a IA conhece. Então eu quero ver lá como é que tá como é que é o Daniel, como é que eu vou abordar o Daniel para um feedback. Ó, ele tá acontecendo muito desse comportamento, o que que eu posso fazer? Aí ela conhecendo isso tudo Você que você define ali os documentou, KPIs que tu quer analisar, ela tem vai um te ChatGPT. Imagine que é o ChatGPT que conhece aquele colaborador e conhece a empresa, conhece os processos, a cultura, políticas da empresa. tá ali educadinho já, Tá. tal. E aí você quer ter algum tipo de: "Ó, esse colaborador ele não tá rendendo, não tá funcionando, ele falta, não tá legal, responde as pessoas, o que que eu posso fazer? Eu tenho que desligar ele, né, ou eu posso desenvolver ele de alguma forma?". E aí com essa inteligência artificial que conhece tudo isso, ela vai te dando ideias. Seria bom ele fazer um treinamento, seria bom, ele cruza o perfil comportamental também. Então, essa pessoa é comunicativa e tá num papel de analista. Não bate. Então ela não vai conseguir entregar o que deveria, né, porque o Uhum. perfil dela é mais Vendas, venda, marketing, recepção. recepção. Então tu vai botar uma pessoa de comunicadora e executora para fazer o financeiro. Não dá, vai dar errado, entendeu. Então tem várias características, né. E aí a gente, com isso, enfim, voltando para a fábrica de software, né, a gente começou a criar esse produto, né, esse sistema para escalar. Então só que daí começou a surgir outros desafios também.
Porque o comercial de uma fábrica de software, ele é muito consultivo. Tem que eu digo que assim, toda empresa que eu sentar para conversar, tem algo para a gente automatizar. Obviamente, a gente precisa analisar algumas questões. Aquela solução, aquela automação, ela vai dar um ROI ou não vai? É um investimento? Em quanto tempo a gente tira? Eu gosto de analisar isso. Tem que Porque, ter, né? às vezes, a solução ela não vai te dar um ROI muito rápido, mas ela vai te dar uma, como é que é? Autoridade no mercado. Ah, vamos supor que é uma empresa que tem os clientes. Vamos pegar um case aqui, O né? ROI só não é financeiro, mas tem, né? Que é na Isso, tu autoridade. não consegue medir, porque Hum. teve um caso que a gente atendeu a gente desenvolveu um aplicativo para Minas Gerais, que era uma empresa de teleentregas. Quando a gente entregou o aplicativo, no dia seguinte ele conseguiu tirar 3 pessoas da atividade que elas faziam. Aí confesso que eu não sei se ele desligou ou Sim, realocou ela, sim, né? sim, faz parte. Mas assim, são 3 pessoas, né? Pega o salário delas, férias e tudo mais. Todos os encargos, né? Aí a gente fez uma conta rápida ali, em 4, 5 meses, o custo que ele teve, o investimento que ele fez do aplicativo se pagou. É, Então foi rápido, entendeu? perfeito. Agora a gente vai fazer um aplicativo para ter um amigo, né, um conhecido que ele faz trade. E aí ele fazia toda a gestão do patrimônio em Excel. Então a gente fez um aplicativo agora. Eu venho aqui no celular, vejo quanto está o meu patrimônio e tudo. Então deu mais autoridade. Então quando ele vai captar um cliente novo, ele vai, ó, eu tenho o meu aplicativo, né? Então acaba trazendo mais essa autoridade, Se né? o cara pergunta alguma Credibilidade. informação, ele não precisa abrir uma tabela do Excel, ele olha e o dashboard que aquilo ali já gera para Imagina tu ele. chega aqui, tu vai contratar um serviço. Daí o cara vai dizer, ó, todos os dados vão estar aqui no Excel, tu pode acessar uma vez por semana, mensalmente, que eu vou jogar ali. Ou não, aqui ó, tem o nosso aplicativo da minha empresa que tu pode entrar ali e ver Outra os dados, história, né? entendeu? Outra história. Dá muito mais autoridade, né? Perfeito, perfeito. E aí o Collab Life entra nessa nova fase, então, da DGSys, que é de ter um produto que é escalável. Exato, Não quer dizer que a Collab Life sempre vai estar ali dentro. Então, na verdade, a gente já está estruturando para a Collab Life ter um novo CNPJ também. Só que não vai deixar de ser desenvolvido pela DG, né? Sim. Então, quando eu quiser, eu vou fazer um orçamento, vou apresentar uma proposta para um cliente e ele ficar ali ainda em cima do muro, né? Se ele vai me entregar ou qual é a qualidade do que ele vai me entregar, eu posso mostrar a Collab Life, que é Olha um o produto. carteiraço ali do Collab Life. Exato. Então, Legal, legal. E estar em Santa Catarina é um diferencial, né, Daniel? Para quem trabalha no ramo de tecnologia, que acabou tendo essa marca, né? Até para o país, para fora. Santa Catarina é tem um ecossistema. tem. Assim, se tu pegar as maiores empresas, né, de software, a Senior, por exemplo, é uma das maiores do Brasil. TOTOS, Joinville. Tem muitas empresas, né, aqui em Que são referência, Florianópolis, né? Blumenau, Né? Joinville, que são referência a nível nacional, né? Então, né, só Joinville mesmo tem, né, muitas. Blumenau já foi mais forte, Joinville roubou um pouquinho a cena, mas está ali também, né? Porque tem grandes empresas que atendem o Brasil inteiro. A Sênior agora já foi para fora, né? Uhum. Nem sei como é que tá essa questão, né? Porque não acabei não acompanhando muito o crescimento da Sênior. Eu sei que eles bateram 1 bilhão agora. Quando eu tava lá, mais ou menos em 2015, eles já falavam rumo ao faturamento de 1 bilhão, rumo a 1 bilhão. E aí bateram ano passado. Mas assim, não de forma orgânica, né? Então, né, obviamente eu não participava ali da gestão, né, das estratégias, mas na época não se falava muito em aquisição. Eles estavam de fato crescendo organicamente. E se tu pega 5 anos para cá, eles Compraram compraram muita muita coisa. empresa, É, muita empresa. A TOTS, por exemplo, compra empresa direto, né? sim, Então sim. hoje ela é um ecossistema. A Senior também. O que que a Senior faz? Meu, tem de tudo, né? Sim. Tem RP para construção civil, tem RP para isso, para aquilo, gestão, folha, A gente está vendo um ponto, muita algo coisa. semelhante a isso, e daí não é tanto só tecnologia, né? Mas que é com a Unifique. Unifique, A aí já é Unifique um está indo pouco por esse caminho, estratégia né? de mercado, né? Como é que tu quer se consolidar? Tu vai ser muito boa para matar as outras ou tu compra as outras, né? É uma estratégia. Né? Tem que ter dinheiro em caixa, né? Mas agora a Unifique tá na bolsa, então é outro jogo, né? Tu vê aqui do lado, né, cara? Aqui Timbó, do com lado, pô, duas empresas listadas na bolsa, a Miller e a... Não, a Metisa Metisa. e a Unifique.
Eu fico de cara, assim, com o potencial até eu brinco, né, deve ter alguma coisa na água, porque É. a nossa região aqui é muito diferente, cara. Eu estive na FAI, eu perguntei pra ele, "E aí, quando é que vão pra Boa?" Ele falou: "Não, ainda não". É, É, não. É que o fundador da FAI, ele trabalhou autona. na Autona, e a Autona já há mais de 100 anos na bolsa, né. Uhum. Então eu, pô, tem uma semelhança, ele era da diretoria, então Pois é, eu conversei aqui com o Fernando, tá no Acidcast daí, né, que é o sim, outro podcast que eu faço, que, pô, ele baita história, né. A FAI é sim. sensacional. E aqui a nossa região é muito diferente. E aí a DGC está inserida nessa região, é é diferente, né, Daniel? É diferente. É, eu vejo o Sul, assim, como um todo, né, o povo muito trabalhador, talvez muito, assim, do descendência, não sei, né. Mas, assim, pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul também tem muita indústria forte, né. E dentro disso que tu entrega, né, de software, que setores tu vê assim, cara, ou pelo menos que tá no teu radar, no teu dia a dia, quais são os setores da economia que mais estão investindo em software sob medida, em tecnologia? Como é que tu percebe isso? Eu vejo que, assim, pra mim, eu tenho que fazer as empresas crescer para querer investir mais, né. Eu não vejo um nicho específico, assim, mas e-commerce, eu vejo que a gente tem, assim, algumas empresas aqui na região que entraram, por exemplo, a Sicamp, que a gente atende, eles já estão no e-commerce antes mesmo da pandemia. É que meio que pandemia é meio que um marco, né. Sim. Muita gente foi pra internet na pandemia, só que tem gente que já estava antes. Uhum. Sicamp foi uma dessas. Então quando veio Tem a um case pandemia legal ali nesse só campo, né, Daniel? a gente tá toda a parte da interna dele, da logística interna, então, chegou um caminhão com mercadoria, digamos, né, um pedido de compra lá. Aonde isso vai ser armazenado? Como? Depois, quando entrar um pedido de venda, né, que um cliente comprou no Mercado Livre, onde é que ele tá, aquele produto? E aí tu imagina, eu vendo, vamos supor, né, que eu tenho lá a minha empresa de e-commerce e eu vendo em todos os marketplaces. Qual é o jeito tradicional de tu, eh, pegar os pedidos, coletar, embalar? Vai ter que entrar no marketplace, pegar o pedido, onde é que está esse produto, vai lá, pega o produto, embala, imprime nota fiscal. Próximo pedido, entra lá na Aí imprime plataforma. Meu, etiqueta, blá blá é, então blá. assim, não é nada otimizado. A gente desenvolveu toda essa integração. Então, desde a partir do momento que o produto entra no estoque até ele sair. E eles têm algumas lojas também, né? Indaial, Ibirama, Timbó. E aí a gente tem todo a comunicação entre essas lojas para, tá faltando o produto naquela loja, já sugere para transferir para lá. E vice-versa, tá sobrando lá, traz para cá. E o CD deles fica atrás da loja de Timbó. Então ali tem uma facilidade também, né? Eh, Obviamente, né, eles têm por baixo um RP, né, o que a gente faz muito, né? Quando tu contrata um sistema de mercado, ele costuma te atender 60, 70% do objetivo dele, Tá. de fato. Os outros 30, 40% eles vão virando controles paralelo, planilha de Excel, algum outro tipo de controle, que muitas vezes nem está conectado com o software principal. Ou então as empresas tentam fazer o quê? Contratar outros softwares para resolver algum tipo de problema. Só que, de novo, eles não vão estar conversando. Aí às vezes dá pra fazer integração, às vezes dá Dá, pra mas aquela aí coisa, quem né? faz a integração? Tem sistemas que já têm integração nativa, né? Uhum. Mas olha quantos sistemas tem no mercado. Tu vai pegar um sistema lá de São Paulo, outro aqui de Timbó. Qual é a chance dos dois conversarem, entendeu? Quase zero, né? É. Então tem empresa que, como estratégia, quando vai fazer a implantação, já faz a integração, mas são poucas, eu conheço pouquíssimas. Ou quando vão fazer, meio que tem uma fábrica de software dentro da empresa. Então, assim, é É caro, complicado, né? é É caro. caro, então, assim, não é tão simples. Então, e aí entra a gente. Ou se a empresa contratou esse segundo, terceiro software, a gente faz eles conversarem. Inclusive, a gente fechou agora um projeto com a Matrix, aqui de Indaial e Timbó, para integrar o sistema deles com o do hospital. Então, o Hospital Beatriz Ramos e o Oasis em Timbó. Todo o exame clínico de raio-x, ultrassom, vai passar pela nossa integração. Então, como é que eles fazem hoje? Eles têm o sistema do hospital aqui e o deles aqui. Eles vão lá redigir tudo. E no fim, né, cara, independente da empresa que vocês estão atendendo,
No fim do dia, vocês estão reduzindo o custo, porque tira um monte de erro, tira um monte Sim, de retrabalho que pode vir a ter por causa né? sim. E está entregando agilidade, eficiência para o cara. Então, isso no médio e longo prazo, a gente está falando de milhões, É. né? Sim, Para sim. muita empresa, a gente está falando de milhões. É que às vezes fica até difícil medir, mas um fator legal, assim, às vezes dá algum tipo de instabilidade no servidor, ou até um problema no software, né? A gente é humano, também erra, né? Claro. Então, a gente vê que quando acontece algum problema, meio que a empresa ela tá totalmente dependente ao software, é o que a gente falou antes, desliga todos os softwares para ver. Então, a empresa ela estava acostumada a trabalhar sem. A partir do momento que tu implantou, eles não conseguem mais voltar ao que era, né? Então, sem estar usando o software. Por mais que a gente sempre é um software adicional, um extra ali no meio, né? Então a gente é a parte que integra, ou a gente tem um aplicativo que a pessoa vai fazer o lançamento aqui e vai integrar lá no ERP. Mas se o aplicativo parar de funcionar, eles já não vão mais lá no computador lançar direto no ERP, entendeu? Então, assim, a gente começa a ficar muito dependente mesmo, né? Mas, assim, essa problema pode dar em todos Não, os... óbvio, né? Eu tô citando, aconteceu semana passada com o Instagram e com o WhatsApp. Sim, Então ninguém está isento, né? Quando a gente fala de tecnologia, não existe, né, claro. sistema perfeito. Só que o tanto que tu ganha, né, quando não dá problema, né, que é Sim, noventa e sim. nove por cento do tempo, Não, né, vale a pena. vale muito a pena, Sim, né? Principalmente se tu tens uma operação que tu enxerga que tu tá se adaptando muito a tua operação. Pô, tu falou aí, sim. 60% do software funciona legal, Uhum. bonitinho, e o resto dos 40% é gambiarra ali, né? É, dá Então, um pô, jeito diferente ali. imagina a tua empresa não ter esses 40% de gambiarra e ter 100% Integrado. integrado, o Sim, software sim, sim, trabalhando para sim. tua operação e só Sim, para tua operação. sim, sim. Porra, deve realmente ser uma diferença. E existe técnica, né? Deu problema. Existe várias formas de tu minimizar o problema, ou depois que estabilizou ele volta ao normal, mas né, simples possível e tudo, entendeu? Um assunto que eu queria trazer aqui para a conversa é sobre a NR1, Uhum. porque se fala muito disso agora, né? Tá em alta, né? Tá muito em alta, eu recebo Tá conteúdo mais direto alta, disso tá aí. mais em alta do que inteligência artificial. Aham. Se Uhum. fala mais em NR1 hoje do que em cultura É, empresarial. é. Porque É, é uma exigência, né? é uma exigência, a galera vai pagar multa alta daqui a pouco por não estar adaptado a isso, né? E eu vou te falar que tá todo mundo nem aí. Eu converso com, assim, a gente tem um sistema que ele está totalmente aderente ao NR1. Então, a partir do momento que tu implantar o Colab, tem várias ferramentas, eu nem falei todas antes, né? Mas, por exemplo, pesquisa psicossocial. Aí já entra outro assunto que eu não fazia nem ideia, eu fui estudar a NR1 para... Então, existe uma pesquisa, claro, a NR1 ela não vai falar assim, tem que usar tal pesquisa. Ela tem alguns critérios. A Tá, pesquisa que mais se adequa a esses critérios é a COPSOC 2, 3, né? Tem várias ali, que é nesse modelo. Que é um psicólogo alemão que criou essa pesquisa já há alguns anos atrás, né? Vários anos atrás. tá. E a gente incorporou essa pesquisa dentro do sistema. Então hoje tem gente vendendo o quê? Um formulário do Google que faz essa pesquisa. No final tu vai ter o resultado lá em Excel e eles montam uma matriz. Então tem empresa pagando 4, 5, às vezes 10 mil reais, dependendo da quantidade de funcionários, para você aplicar isso em um Google Forms. E a gente tem lá, basta assinar, né, a nossa plataforma, já tem lá, pronto. Tu vai lá, manda o link, as pessoas entram, respondem, já fica tudo salvo dentro do sistema. E o importante, só essa pesquisa não quer dizer que você está aderente ao NR1. Existem vários outros pontos que ninguém fala. Todo mundo fala disso. Faça pesquisa psicossocial para atender a NR1. Mas a NR1 fala muito sobre evidências. Tu gerar evidências dos colaboradores, dos comportamentos, do que a empresa está fazendo para resolver esse tipo de problema. Pô, e aí o É o Colab Colab é redondinho, né? redondinho, entendeu? E aí, muita empresa que eu vou conversar, não, a gente já aplicou a pesquisa. Sinto informá-lo, mas ainda você não está adequado ao NR1, né? Não basta aplicar a Não pesquisa. basta só aplicar a pesquisa. Tem que comprovar, tem que dizer que teve Canal feedback, de tem que dizer. denúncia. Então vamos lá, foi feita a pesquisa, entrou lá na matriz que um tópico de risco é assédio, por exemplo. Tá, mas e aí? O que a empresa vai fazer
relação a isso? Vai fazer treinamento? Vai fazer tentar identificar o assediador? É complicado. E mesmo assim, fez treinamento, documentou, pegou o feedback da galera, deu feedback. Daqui 6 meses tem que fazer de novo, né. Então isso não é uma vez que tu vai fazer e pra sempre tu vai estar adequado, não. Não, não, o RH tem que ter o collab ali para É. ajudar no dia a dia e o diretor tem que colocar o collab para poder estar seguro, né? E assim, né, além de você estar adequado ao NR1, a empresa também vai estar trabalhando a cultura da empresa, engajando o colaborador, retendo o colaborador, que hoje é um problema que todo mundo fala: "Meu, não consigo contratar, contrato, a pessoa sai", mas como está fazendo, né, faz um onboard bonitinho quando o Cara, colaborador é uma entra. dor maior do que nenhum. Não, Essa isso aí. inclusive uma das coisas que eu tinha muito na cabeça antes de desenvolver a Collab era, eu ia nos clientes e todo mundo fala assim. Todo mundo falava: "Ah, eu não consigo contratar, contrato, sai". Não é de hoje, né, a gente ouve hoje, mas Sim. é coisa antiga já. E eu tinha muito isso na minha cabeça: "Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso?". Então antes tu me perguntou, né, se como é que tu chegou nessa ideia, né. Então acho que foi uma junção de ideias, de vivências, né. Eu participei de uma palestra do sócio do meu Deus, do enfim, daqui a pouco vem o nome dele. Marcos alguma coisa, Marcos. Aí ele falou: "Olha, a gente precisa se expor a situações, a experiências, porque às vezes algo que tu viveu há 10 anos atrás vai colaborar com algo que tu estás vivendo hoje, que tu vai conversar com alguém amanhã e vai gerar um negócio", entendeu? Mas é a junção de fatos e fatores ou vivências, experiências que tu tem, que vai te transformar, vai gerar uma ideia, por exemplo. Então, o Collab Life nasceu só da mentoria que tu fez? Pode ser que sim, mas toda essa vivência de eu estar nas empresas e os empresários falando que não conseguiam contratar, ajudou a fortalecer a ideia de botar o projeto para frente, entendeu? Se talvez eu não tivesse essa vivência, talvez, legal, ferramenta e tal, mas ficou por isso, né? Não, é uma solução, uma ideia que só o software do Daniel aí, né, que recebendo essa informação pôde trazer. É, exato. Porque, como tu falou, tem toda a carga de vida que colabora, né? E assim, quando a gente desenvolveu, eu não olhei o que tinha no mercado. Normalmente tu vai fazer pesquisa, né? Sim, claro. Eu vou fazer um negócio que eu quero resolver para mim, pelo menos. Né, e aí eu comecei a idealizar, comecei a desenvolver, deu: "Opa, agora que nós vamos lançar no mercado, vamos fazer uma pesquisa de mercado", né. E a gente viu que a gente estava totalmente diferente e, entregando algo totalmente inovador. A gente liga muito inovação com tecnologia, mas não quer dizer. Às vezes um processo diferente, né, tu criou um processo de uma forma diferente, ele já é inovador. Então Perfeito. a gente, né, é uma inovação da forma de fazer gestão e simples. Que todo mundo olha. Eu falo com pessoas de RH de 20, 30 anos. Uhum. Eles adoram. Eles olham: "Meu Deus, como é que vocês conseguiram deixar isso tão simples", sabe? Tu vê, eu falo muito isso sobre posicionamento de marca, né? Que o normal é olhar para o concorrente, olhar para o mercado e ver, Mas aí tu vai pô, fazer igual? mas isso vai fazer igual, né? E a gente sempre fala, né? Pô, olha para dentro da empresa, vamos olhar para Uhum, dentro da uhum, empresa, ver uhum, o que que tem de realmente diferente, melhor, aquilo que faz o olho do cliente brilhar, né? uhum, E eu acho que isso aí vocês acertaram em cheio, porque o Collab Life, ele não, pelo que tu estás falando aqui, pelo que eu já converso com a galera no mercado, se não fosse a exigência da NR1, ele já seria uhum. extremamente importante para a empresa. Sim. Né? Sem ele é muito mais difícil implementar uma cultura. Uhum, Né? Ele facilita muito a implementação de cultura. uhum, Agora, tu pega uma normativa como essa, uhum. putz, daí ele é obrigatório. Sim. Né? Ele é obrigatório. Pô, a empresa já precisa se adequar. Uhum. Pô, então já faz o troço bem feito, né? É, Bem legal, cara. a NR1 ela veio ajudar, né, a gente chegou num bom momento, Tem que porque pagar uma comissão pro governo, né, é Daniel? verdade. Porque assim, a gente desenvolveu antes, já se falava na NR1, mas não tinha data e tal. Então a gente estava desenvolvendo, e aí, pô, vamos ver essa NR1, o que que é, tará. Pô, a gente tá no caminho. A gente só adicionou algumas coisas, né, a pesquisa psicossocial que eu falei. Tá? Tem uma outra coisa muito importante também, que ninguém tá falando, que é o canal de denúncia. Uhum. Então,
o colaborador ele se sente assediado, onde é que ele vai para quem que ele vai reportar? O chefe dele, que é o que está assediando ele, entendeu? O RH que é colado ali com o chefe, entendeu? Sim, E aí o canal de denúncia não é simplesmente assim, eu vou lá fazer uma denúncia no Google Forms, o RH vai olhar, vai chamar o assediador, ah não, apaga. Não, fica ali. tem, né, o nosso não, tu entra lá, faz a denúncia e não tem como apagar. Óbvio, né? Para a empresa isso, se ela não fizer nada com aquilo, ela está gerando uma prova. Né? E assim, e é isso que a NR1 quer, que tenha evidências. Então, teve uma ação, registra. Às vezes, tá, é um problema, mas a empresa está tomando ação, é isso que a NR1 fala, Não, é aí que entendeu? tá, é uma segurança para o empresário. Exato. Exato, O é. cara pode pensar, não, mas isso vai gerar prova contra mim. Pelo contrário, vai gerar Vai prova. gerar prova se não fizer nada, Se, né? é, Mas se, ele tá se, errado se tu for mesmo, né? inocente, É, vai gerar pronto. prova para tu provar a tua É. inocência, né? Aí, se não aquele colaborador um dia vai pedir a conta, você vai desligar ele vai entrar com uma ação contra a empresa. E aí tu não tem evidência nenhuma, entendeu? E ali vai estar essa prova, pô, Exatamente. fantástico, fantástico. E, Daniel, se encaminhando para os finalmente, aí, né, cara? Mas eu Passa quero. rápido, né? Passa muito rápido, é. Como é que vocês estão lidando com esse boom da IA? Porque até um tempo atrás, para tu criar um software, só realmente, pô, pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Uhum. Hoje com a IA, tu já crias. Se o cara tiver um pouquinho de vontade de ir ali fuçar, É, sem conhecimento técnico, sem consegue conhecimento fazer. técnico nenhum, o cara consegue. Consegue fazer, né? Entre É, aspas. vai se bater bem mais e tal, né? Não, o ponto é assim, né? Vamos lá, tem várias ferramentas. Lovable, o próprio Cloud. Paga ali R$ 90, R$ 100 por mês, Isso, é. instala e, eu quero um software, faz isso aqui. Não, não, não. Beleza. Eu tenho vários conhecidos que estão nessa onda. Eu já tinha conversado com eles, né? Cheguei a apresentar uma proposta, mas ainda não era o momento. Eles não sabiam se aquela ideia deles ia dar certo. Então eles iam ter que botar um dinheiro para talvez não dar certo. Então a IA, na verdade, eu vejo ela mais como uma oportunidade, falando especificamente de qualquer pessoa poder desenvolver, por quê? Eu vou desenvolver, era isso aqui que eu queria. Validou a ideia, ela viu o negócio funcionando. Às vezes até chamou o amigo, olha só, usa aqui também. Então tem 2, 3 pessoas usando. Mas agora eu quero colocar no mercado. Aí o jogo muda. O buraco é mais Entendeu? O embaixo, buraco é né? mais embaixo. Então, aquela pessoa que antes não teria o capital ou a segurança de investir em um projeto desse, a partir do momento que ela fizer isso, eu vou chamar de protótipo, né? Porque não dá para Claro. dizer que é um software, tá? Validar a ideia, ela vai precisar de uma fábrica de software para transformar aquilo, jogar para a nuvem, padronizar e tudo Não, mais. perfeito. Eu vi uns 2, 3 projetos que algumas empresas estão rodando agora internamente. Então, falando de software, tem muita coisa envolvida. Banco de dados, servidor, arquitetura, padronização. Então não é simplesmente tu fazer o software. E a IA, ela não dá bola nem um pouco para isso. Então a gente usa internamente também, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu peguei 2, 3 casos que eles haviam desenvolvido com IA, só que assim, dava problema, aí tu pedia para ajustar aquilo, ela mudava um negócio que já estava funcionando. Uhum. Então isso acontece bastante também. E aí eu fui ver o projeto, né? Era um arquivo só com tudo, assim, que falando tecnicamente, isso é horrível, né? A gente tem toda uma padronização, organização de projeto, então tu não bota um sistema inteiro em um arquivo só, por exemplo, né? Então tem bastante coisa envolvida. E Só sobre isso, cara, antes de tu entrar nessa. uhum, Eu vejo que é muito sobre o meu mercado também, né? Eu crio marca, por exemplo. uhum, O cara, o ChatGPT, aí, enfim, cria marcas. uhum, Só que, porra, cria marcas, né? Não cria marcas. A gente teve agora um exemplo. A gente tá fazendo uma fusão com a empresa e tal, e aí estamos elaborando ali uma identidade visual. uhum, Foi bem isso aí que tu falou, cara. Eu não sou designer, o meu sócio lá também não é designer, só que a gente entende uhum, de comunicação, entende de marca, uhum, posicionamento, beleza. Então a gente desenvolveu o que a gente queria, a gente se olhou assim, pô, é isso, é isso. Na IA, uhum. e aí o que a gente fez? Agora vamos passar para designer, que é técnica, que é Pra especialista nisso, refinar, né? para ela refinar. Uhum. Mas o caminho é esse, É isso. mais ou menos isso, né? Essa é a ideia. Porque realmente, se for criar uma marca pela IA, vai ficar uma merda. É.
Não tem. Sem identidade, né. Assim, É, eu vou gerar uma identidade visual não pela vai. IA. Não, tu vai Não, gerar ela sem identidade, né, porque assim, exatamente. tá, uma coisa ela vai definir cor lá e tal, mas qual que é a essência da marca, né. Então, sempre tem que trazer um pouco ali de narrativa, história por trás, né, A bagagem de quem a está bagagem. Tu não usando a consegue IA. traduzir isso com 2 prompts, Não, entendeu. não, não, exatamente, exatamente. Legal, mas tu ia falar de como vocês Ah, estão nós usando a estamos IA, usando. né? Então, assim, nós, durante esses anos de DG, nós temos processos, frameworks que nós desenvolvemos para facilitar. Então, hoje, independente do projeto que o desenvolvedor pegar, vai ser sempre igual, falando em arquitetura e tudo mais. Então, a gente fez a IA conhecer tudo que a gente faz, do jeito que a gente faz, para fazer igual. Legal. Só que isso não isenta. Se fosse por isso, eu teria demitido todos os desenvolvedores e eu estaria fazendo, né. Só que não é eu que quero fazer, eu quero que eles usem IA para desenvolver, para ao invés de entregar, né, 1 projeto por mês, entregam 3. Eu vou dar, vou deixar os nossos projetos mais acessíveis, eu vou ter mais clientes, eu vou ter mais cliente, né. Então Perfeito, é um acelerador ali, né? é, Assim como eu brinquei esses dias com um cliente, assim como antigamente para fazer um cálculo o cara fazia 5 páginas de caderno, depois com o HP ele fazia em 2 minutos sim. digitando números, e agora se ele perguntar para a IA, ele só manda o cálculo e a IA resolve para ele, Sim. né? É, o que aconteceu inclusive hoje, um conhecido me ligou: "Ó, eu tenho um cliente aqui, ele é de tráfego pago. Ele fez um site no Lovable, só que agora ele quer subir, ele não faz nem ideia como fazer, entendeu?" Aí eu falei: "Não, me passa o fonte aí, eu vou fazer, né". Então assim, e aí eu faço o quê? Eu boto lá no meu servidor, na minha hospedagem, cuido, né, garanto que o site não vai cair e tudo mais, cobro uma mensalidade, E boa, eu quase não tive trabalho, entendeu? sim. Porque site é um negócio a gente não faz, né. A gente já uns anos atrás pegava para fazer, mas o site ele é muito vamos lá, a gente vai estar falando do dono da empresa, ele quer ter a cara dele, sabe, então tu tem que se envolver muito no projeto. Então, por mais que tu veja: o site é fácil fazer, uma página ali, não. Fazer o site ali sim, mas O processo é para moroso. atender o objetivo que a empresa quer, Sim, não é assim fazer, né, tem muita coisa envolvida também, né. sim, E aí eu vejo que é mais algo voltado para o marketing, porque o site é o quê? É a cara da empresa. O sim. que que a gente quer transmitir? Se for um site de venda, como a gente vai vender? Como vai ser a copy? Então, a programação do site é o de menos, né. Nos últimos clientes que a gente acabou fazendo site, eu sempre falava: "Olha, a programação é de menos". Eles chegavam para mim sem nada de marketing, equipe de marketing envolvida, nada, nada. Não, não. E aí: "Ah, cara, eu quero um site". "Tá, mas o que que tu quer transmitir?", eu perguntava. "Tu já tem a copy?". "O que que é copy?". "Não, como é que tu quer vender?", Não, sabe. é igual tu Então, chegar numa eu quero fazer minha casa, tu chega com um caminhão de tijolo, dá na mão do pedreiro e fala: "Ó, faz aí". faz aí. "Aqui ó, quero uma casa com 2 quartos, um banheiro". "Tá, mas como, né?". Quantos metros quadrados, quantas É. pessoas vão morar aqui Não, mesmo que eu dentro. fale, mesmo que eu Ainda chegue pra ti: assim, "Ó, eu quero uma casa com 2 quartos, vai ser 3 pessoas morando, com 100 metros", sabe. "Ah, e um cachorro". O pedreiro vai fazer de um jeito que talvez. tu não vai gostar. Mas tá dentro do requisito. Sim. Vai uma casa para 3 pessoas, Não, um daí cachorro. faz, refaz, É. né, O software, site, é tudo a mesma coisa. né. Então, se eu não conseguir especificar exatamente o que a pessoa quer, ó, vamos pegar engenharia civil. Quantos 1000 anos a gente já tem de engenharia civil, né? Não é algo a gente tudo bem, tem a faculdade, que é É, não, mas recente, sim, mas em engenharia já vem de muitos anos, milênios. né? A gente fala agora sobre engenharia de software, 30 anos, sabe? Então é algo muito novo também, né? Perfeito, cara. Legal, legal. Cara, muito bom. Acho que passou voando essa hora aí, né, cara? Muito bom mesmo. Daniel, te agradeço aí, cara. Me empolgo em falar Né, mas foi muito bom, foi muito bom. Daqui 50 anos, talvez é, o cara tá assistindo daqui 50 anos, né? Vai saber, né? sim, E, enfim, tá acompanhando aí o, o- a DGCIS e Collab Life e tudo mais num momento bem, bem legal. Daniel, eu te agradeço demais, cara, dedicar teu tempo, né? Muito generoso da tua parte vir falar aí. E queria deixar o microfone aberto para ti, cara. agra Tuas considerações finais aí, enfim. perfeito. Agradeço o convite, Leandro, né, sempre eu gosto muito de falar da DG, da Collab, da nossa história, do trabalho que a gente desenvolve, e fica um convite para os empresários que assistirem, né, de conhecer
ao nosso trabalho, né, só porque vai me chamar ali para uma conversa, não quer dizer que eu vou estar forçando uma venda, né. Então eu Claro, gosto muito de contribuir, né. Hoje eu tô no BNI, tô no CDL, eu quero fazer conexões. Então quem tiver querendo saber um pouquinho mais sobre NR1, cultura, software, tecnologia, pode me chamar para tomar um café que eu fico à disposição, legal. sem compromisso nenhum, né. Procura aí no Google, né, Isso aí. DGSys, dg.cis e dg.sys. daniel.ribes. Aí, ó, tá ali, Tá ó, vendo na tela. Daniel.ribes. Maravilha. Então é isso, até a próxima. Fica ligado aí que vai ter os cortes, vai ter bastante conteúdo aí de qualidade, beleza? Até mais.